muito bom estarmos juntos mais uma vez. Na devocional de hoje, gostaria de compartilhar com vocês um texto que se encontra lá em Neemias, capítulo 8. Nós vamos estar lendo dos versos de 1 a 3 e do 9 ao 12. Acompanhem comigo, a palavra de Deus diz assim: Em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu com um só propósito na praça em frente da Porta das Águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha dado a Israel. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade, constituída de homens e mulheres e de todas as crianças com idade suficiente para entender. Ficou de frente para a praça, junto à Porta das Águas, desde o amanhecer até o meio-dia, e leu em voz alta para todos que podiam entender. Todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. Verso 9. Então o governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras e os levitas que instruíam o povo disseram: Não se lamentem nem chorem num dia como este. Hoje é um dia consagrado ao Senhor seu Deus, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias prosseguiu: Vão e comemorem com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces e repartam alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Este é um dia consagrado ao nosso Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é sua força. Os levitas também se acalmaram e o povo dizendo: Aquietem-se, não fiquem tristes, hoje é um dia santo. Então o povo saiu para comer e beber numa refeição festiva, para repartir o alimento e celebrar com grande alegria, pois tinham ouvido e entendido as palavras de Deus. Meus queridos, eu quero, nessa devocional, e o título dessa devocional é Sem Apetite. Irmãos, talvez você, assim como eu, nessa quarentena, que já não é quarentena mais, e sim, esse, vamos dizer, o isolamento social, assim como eu e você, nós temos nos alimentado bastante, não é verdade? Eu tenho comido muito. Mas eu quero que esse título Sem Apetite, eu quero que você pense comigo ao contrário de nós estarmos nos alimentando muito. E sim, de fato, quando nós estamos sem apetite. E geralmente, quando nós estamos sem apetite, o que geralmente acontece conosco é que nós estamos doentes. Uma gripe, um resfriado, isso acaba nos levando a ficarmos sem apetite. No meu caso, por exemplo, eu consigo passar o dia todo apenas bebendo. Suco para mim é suficiente. Mas em um determinado momento, não só eu como você vai começar a perceber que para recuperar o nosso apetite, o nosso corpo ele precisa ser nutrido. Nosso corpo precisa de alimento. Mas esse sem apetite, que é o nosso título da devocional de hoje, eu quero que você entenda que não só sem apetite na questão alimentícia, mas sem apetite espiritual. Irmãos, o texto que nós lemos, quando o povo de Israel saiu do exílio na Babilônia, seu apetite espiritual estava fraco. Eles haviam se afastado de Deus e de seus caminhos. Mas para que o povo voltasse a ter saúde espiritual, o que Neemias fez? Neemias organizou um seminário bíblico. E o professor foi Esdras. Vejam, se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 7, Neemias ele vai começar a registrar o povo, porque ele havia encontrado o registro genealógico
primeiros a regressar a Judá. Ou seja, os judeus que regressaram do cativeiro. Eles precisavam urgentemente de um apetite espiritual, pois estavam fracos. Então Esdras leu o livro da lei de Moisés desde a manhã até ao meio-dia, conforme o texto que nós lemos, alimentando assim o povo com a verdade de Deus, no versículo 3. E o povo, meus queridos, ouviu atentamente. Na verdade, o seu apetite pela palavra de Deus foi tão estimulado que, conforme também o que nós lemos, ou que nós vamos ler agora, foi tão estimulado que os líderes das famílias, os sacerdotes e os levitas se encontraram com Esdras no dia seguinte para estudar a lei mais profundamente, a lei com mais detalhes, porque queriam compreendê-la. O verso 13 vai estar dizendo isso. Olha, diz assim que no dia 9 de outubro, chefes de todas as famílias do povo, junto com os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para examinar a lei mais atentamente. Talvez aqui se dê o pontapé inicial de um futuro reavivamento espiritual, onde o livro de Neemias vai estar falando mais profundamente sobre isso, nos capítulos 11, 12 e 13. Então, para que você se localize, e vale a pena você estar lendo todo o livro de Neemias, dos capítulos de 1 a 7, Neemias vai estar trabalhando e vai estar narrando a reconstrução dos muros de Jerusalém. Ali ele começa a contar tudo que estava se passando ali, toda a oposição que estava também, que ele estava enfrentando, porque muitos reis não queriam a reconstrução dos muros novamente. E do 8 a 10 é o que nós estamos começando aqui, que é a renovação da aliança de Deus. Então talvez aqui seja o pontapé inicial para que no futuro ocorra um reavivamento espiritual. Veja, irmãos, quando nós nos sentimos distantes de Deus ou espiritualmente fracos, nós perdemos o apetite espiritual e acabamos adoecendo. Mas nós podemos encontrar o alimento que irá nos nutrir e nos alimentar espiritualmente na palavra de Deus. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 2, ele diz lá que desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento. Irmãos, peça a Deus que renove o seu desejo por um relacionamento com Ele e comece a alimentar seu coração, comece a alimentar a sua alma e a sua mente com a sua palavra. Como diz lá no finalzinho do verso 10 que nós lemos aqui, Neemias disse que este é um dia consagrado ao nosso Senhor. E eu te digo, nessa devocional, que todos os nossos dias devem ser consagrados ao nosso Senhor. Ei, sorria! Sabe por quê? Porque o texto também diz lá que não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. E eu fecho e termino essa devocional com uma aplicação para a sua vida. Quando nos alimentamos na palavra de Deus, nos mantemos fortes e saudáveis no Senhor. Pense nisso. Aplique isso na sua vida. Vamos orar. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, ó Deus, porque Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, ó Pai. Deus, nós te clamamos, ó Pai. Teu povo clama nesse momento por um apetite espiritual. Nesse momento onde nós não estamos podendo nos reunir presencialmente, ó Pai, é fato
que muitos estão se esfriando, mas nós te pedimos, ó Pai, não queremos ficar doentes, ó Pai, espiritualmente. Nos dê ânimo, nos dê forças, ó Pai, nos dê apetite espiritual para estarmos enganjados na Tua Palavra, Pai. Queremos estar sendo alimentados com a Palavra de Deus para nos tornarmos cada vez mais fortes e saudáveis no Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem realizado das nossas vidas, pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia para com as nossas vidas, ó Pai. O Senhor tem nos suprido, o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos dado saúde também. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado do Teu povo também espalhado por todo o mundo, ó Pai. E nós te louvamos como forma de gratidão pelas bênçãos derramadas. Fique conosco, ó Pai, nós te pedimos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um. É essa a nossa oração, como forma de gratidão. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, meu querido, que tenha uma ótima semana e em nome de Jesus, estaremos juntos de novo na próxima semana. Que Deus te abençoe.